Hoje nós vamos meditar no capítulo 21 de Apocalipse, aqui o início. Nós vamos ler aqui até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Meus irmãos, esses dois últimos capítulos de Apocalipse, eles são maravilhosos, porque é a conclusão do livro e ele vai mostrar a vitória de Cristo e juntamente a vitória da igreja junto com Cristo. E nós vamos ver aqui coisas maravilhosas, porque a partir desse capítulo ele vai descrever o estado eterno, como vai ser a eternidade com Deus, como vai ser a nossa vida no céu, na nova Jerusalém, a nossa nova realidade, aquilo que Deus tem preparado para nós, para cada um de nós que cremos nele. Então esses capítulos vão relatar isso, para que a gente já possa ficar felizes de saber que isso que está escrito aqui não é só uma teoria, é algo que a gente vai experimentar, é algo que a gente vai viver. Isso aqui foi preparado para nós. Hoje nós estamos aqui sofrendo, mas amanhã, quando eu digo amanhã, num futuro breve, essa será a nossa realidade. Então que a gente possa ver esses textos, compreender e já ir se alegrando cada dia mais, louvando ao Senhor e feliz, sabendo da realidade maravilhosa que nos aguarda, que isso possa trazer mais fé ao nosso coração, mais esperança, mais alegria, mais vontade de buscar o Senhor, de servi-lo, sabendo que a nossa caminhada não é em vão, nós estamos caminhando para essa realidade, para isso tudo que o Senhor tem preparado para nós. Então a gente vai começar a meditar hoje aqui a respeito do novo céu e da nova terra. Depois vamos ver sobre a nova Jerusalém, compreender um pouco essa realidade que vai começar depois do juízo. A gente já estudou sobre o juízo de Deus, o julgamento. Logo depois do julgamento, do juízo final, começará novos céus e nova terra. E é o que a gente chama na escatologia de estado eterno, porque vai ser a eternidade na presença de Deus. Para nós, os crentes, né? Para aqueles que não são crentes, vai ser uma eternidade de perdição. Mas nesse capítulo aqui, quase não se detalha a respeito de como vai ser a perdição. Se detalha mais especificamente a respeito da vida eterna com Deus no céu, como é que vai ser. Então João, ele continua tendo as suas visões a respeito
das revelações do fim. E ele começa dizendo mais uma vez: vi novo céu e nova terra. Então, a sua visão agora foi de um novo céu e uma nova terra. É o que nós vemos no versículo 1. O que significa isso? Tudo que nós conhecemos hoje aqui, essa terra, esse céu, toda essa realidade física, não vai mais existir do jeito como é hoje. Tudo isso vai ser transformado radicalmente. O Senhor vai fazer novos céus e nova terra. Vai ser tudo feito novo. Nós já estudamos que quando Jesus vier, Ele traz destruição a esse mundo. O seu juízo sobre os homens ímpios vai trazer também destruição sobre a terra. Porque a ideia de Deus, a intenção de Deus, seu propósito é fazer tudo novo. Tudo novo. E retirar desse mundo tudo aquilo que é corruptível, que está relacionado a pecado, a morte, algo perecível, e fazer um novo céu e uma nova terra, não totalmente diferente, mas totalmente transformado. É como, por exemplo, comparando aqui o nosso corpo. Nós vamos receber um novo corpo. Não é um corpo totalmente diferente. Vai ser um corpo parecido com esse que a gente tem. A gente vê Jesus, quando Ele ressuscitou, num corpo glorificado, que Ele andou com os discípulos, Ele comeu com os discípulos, Ele esteve ali falando com eles. O seu corpo era diferente, era glorificado, não era mais um corpo corruptível, suscetível à morte, mas era um corpo parecido com o que ele tinha antes. Da mesma maneira, a nova terra e o novo céu vão ser parecidos com esse novo céu e essa nova terra, mas totalmente transformados, algo muito superior, algo muito melhor, porque Deus vai fazer tudo novo. Então João viu isso, esse novo céu e essa nova terra. E ele diz: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Foi o que eu acabei de dizer, já não existem mais, passaram. E ele destaca aqui: e o mar já não existe. Aí, a respeito dessa declaração, existe divergências de pensamento. Tem gente que acha que isso aqui é literal, que realmente não vai existir mar de maneira nenhuma. E algumas pessoas entendem que isso pode ser figurado, que é uma referência ao fato de que não vai mais existir nações, sistemas corruptos como o que a gente conhece hoje. Porque se a gente vê no livro de Apocalipse, por exemplo, lá em Apocalipse 17:15, se você quiser conferir, o mar, ele muitas vezes, as águas, o mar, ele simboliza nações. E aí muita gente compreende que pode ser uma referência a essas nações ímpias, esse sistema mundano que não vai mais existir. Então não dá para a gente saber com certeza o que é que realmente significa isso, se é literal, se é simbólico. Eu sempre acredito mais na interpretação simbólica do livro de Apocalipse, como sendo uma simbologia. Mas se for literal também, isso não vai fazer tanta diferença para nós, né? Se o mar vai existir ou não. Tudo vai ser novo, tudo vai ser maravilhoso, isso é o mais importante. Depois aqui no versículo 2, João tem outra visão. Ele vê outra coisa. E ele diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então João vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu e adornada, ataviada como noiva preparada para o seu esposo, que quem é? Jesus. Jesus é o esposo. Aqui também há algumas divergências de pensamento a respeito dessa visão de João,
pelo fato dele se referir à Nova Jerusalém como noiva, aí algumas pessoas entendem que aqui é uma referência figurada à igreja, descrevendo a igreja glorificada. Eu particularmente acredito que aqui é uma referência à morada da igreja, a cidade santa, onde nós vamos morar. E a partir daqui por diante ele vai descrever com detalhes como é essa Nova Jerusalém, essa morada dos salvos, onde a igreja vai habitar com o Senhor. Eu creio que isso faz mais sentido, até porque nós vemos aqui no versículo 3, dizendo assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, tabernáculo se refere a quê? Morada, lugar de habitação, local onde Deus vai habitar com a sua igreja, com o seu povo. Então essa cidade santa é o tabernáculo de Deus com os homens. E aí diz: Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então eu creio que faz mais sentido crer nessa cidade santa como sendo realmente uma visão da morada dos santos, onde nós vamos morar com Deus, ou seja, em outras palavras, o céu. E aqui é descrito como uma nova Jerusalém, fazendo uma alusão à antiga Jerusalém, onde foi a capital de Israel, o povo de Deus na antiga aliança, onde havia o tabernáculo, onde ali Deus se manifestava, em certo sentido habitava com o seu povo, mas agora é uma nova realidade superior, uma nova Jerusalém. É a pátria celestial, é o céu onde nós vamos habitar com Deus, morar com Deus. Então é isso que João está vendo aqui. Por que ela é chamada de noiva? Creio que fazendo uma referência ao fato de que a igreja, que é a noiva, vai estar nessa cidade. Então todo o conjunto da cidade com a igreja é chamada de noiva, adornada para o seu esposo, que é Cristo. Irmãos, eu destaco aqui para vocês esse versículo quando ele diz assim: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa é a maior bênção dessa nova realidade, comunhão total com Deus por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus, a pregação do Evangelho, tudo tinha esse objetivo, de nos levar a essa realidade. Jesus morreu para isso se tornar real. Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, nos comprou com o seu sangue, para que um dia nós experimentássemos isso, porque nós naturalmente estamos no estado de queda. A humanidade caiu, se afastou de Deus, mas o propósito de Deus era restaurar todo aquele que crê a uma comunhão total na presença dele. Esse era o propósito de Deus. Essa é a sua vontade. Foi por isso que Jesus morreu. É por isso que o Evangelho está sendo pregado. É por isso que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento. Tudo tem esse propósito, de que nós um dia possamos experimentar isso, que é o quê? Habitar com Deus, estar morando junto com Ele, sermos chamados de seu povo e Ele ser o nosso Deus. E aqui, irmãos, não vai ser mais como é hoje, porque hoje nós estamos na presença de Deus, hoje nós temos comunhão com Deus, nós já temos a vida eterna. Mas a gente experimenta essas coisas em parte ainda. Nós andamos com o Senhor num relacionamento espiritual. Nós o vemos pela fé. Nós o experimentamos com o nosso espírito, temos contato com Ele, andamos com Ele, Ele mora dentro de nós. Nós temos acesso ao Santo dos Santos,
não fisicamente, mas no sentido espiritual. Podemos falar com Deus, podemos adorá-lo, podemos engrandecê-lo, andamos com o Senhor, mas como diz Paulo, nós vemos ainda em parte. Nós conhecemos em parte, mas um dia nós o veremos como Ele é. Nós habitaremos com Ele, irmãos, isso é tão maravilhoso. Nós o veremos, nós estaremos com Ele, não haverá mais barreiras, não vai mais precisar de fé, porque nós o veremos, literalmente, fisicamente, nós estaremos na presença do Senhor, habitaremos com Ele, estaremos envolvidos pela Sua glória, andaremos com o Senhor, o veremos face a face, veremos a Cristo, vamos poder abraçá-lo, vamos poder tocá-lo, vamos poder andar junto dele, conversar com ele pessoalmente. É isso que está reservado para nós, é isso que está descrevendo aqui. De todo esse final do livro de Apocalipse, essa é a maior bênção, é essa, de nós podermos estar na presença de Deus sem barreira nenhuma mais, nenhuma. Poder habitar com Ele, morar junto dEle, estar na presença de Deus. Vai ser maravilhoso, irmãos. Vai ser algo que não dá nem para descrever. No momento a gente fica só imaginando, tentando imaginar, e com o coração sedento de um dia poder experimentar isso. E a gente vai experimentar. Graças a Deus, em nome de Jesus, essa vai ser a nossa realidade. E João diz mais, ele diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Como eu disse, o mais maravilhoso de tudo isso vai ser estar na presença de Deus. Mas além de estar na presença de Deus, além disso ser tão bom, vai ser completo. Por quê? Porque tudo de ruim que nós experimentamos, todo tipo de sofrimento e dor, não existirá mais. Nada. Nem doença, nem morte, nem dor, nem choro, nem lágrimas. Essa expressão, irmãos, aqui, veja, isso aqui é muito significativo. Quando Deus diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus mesmo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós vamos chegar no céu, vindos de uma caminhada de dor, de sofrimento, coisas terríveis que passamos nessa vida. Mas essa frase está querendo dizer o quê? Que tudo isso vai ter fim. Nós não vamos mais chorar nenhuma lágrima de dor e de sofrimento. Talvez até tenha lágrimas sim, mas vai ser de alegria. De alegria por estar na presença de Deus. Mas de sofrimento, nunca mais. Nenhum tipo de dor, nenhum tipo de doença, nenhum tipo de coisa ruim, nem morte, como diz aqui, já não haverá luto. Hoje nós estamos aqui, sofremos tantas coisas terríveis. Você está aqui e talvez esteja lembrando de tudo que você já sofreu. Ainda tem coisas que nós vamos sofrer muito nessa vida, coisas que a gente nem sabe, mas que vão acontecer. Ainda vamos chorar muitas lágrimas de dor e de sofrimento. Mas é maravilhoso saber que um dia tudo isso vai acabar. Tudo isso vai cessar. Aqui a gente ainda tem a tristeza de ver os nossos parentes morrerem, de perder os pais, de perder filhos, mas um dia essa dor não haverá mais. A única coisa que a gente vai experimentar é alegria, é felicidade, é regozijo na presença de Deus, satisfação. É isso que nos aguarda. E é maravilhoso só de imaginar. Imagine quando a gente estiver experimentando essa realidade.
E o melhor, saber que isso vai ser por toda a eternidade. Toda a eternidade. Nunca mais haverá dor nenhuma, sofrimento nenhum. Imagine, irmãos, é um tempo sem fim, só de alegria, só de felicidade, só de regozijo na presença de Deus. E aqui, a partir do versículo 5, nós vamos ver algumas frases, algumas afirmações a respeito de Deus, a respeito de algumas coisas que nós precisamos refletir e meditar e compreender. A partir do versículo 5 diz assim: aquele que está sentado no trono, ou seja, Deus, disse: eis que faço novas todas as coisas. A gente já falou um pouco sobre isso. Significa o quê? Deus vai restaurar tudo. Deus está fazendo aqui uma promessa. Eis que faço novas todas as coisas. Tudo vai ser restaurado. Tudo vai ser feito novo. Haverá uma restauração completa da nossa vida e de toda a natureza, de toda a criação, para muito melhor. Para 1000 vezes, milhões de vezes melhor. E é Deus quem está prometendo isso. Faço novas todas as coisas. E aí ele acrescenta, diz assim, acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Interessante que ele diz para João: escreve, registra aí, anota, para poder dizer para o meu povo, para eles saberem disso que vai acontecer, para eles terem certeza do futuro deles, o que os aguarda. E por que Deus fala isso e dá tanta ênfase nisso? E manda registrar, por causa do que ele diz depois aqui: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, Deus está dizendo em outras palavras, é certeza, isso vai acontecer, eu vou fazer, sou eu que estou dizendo e isso vai se cumprir. É isso que ele está falando. Pode acreditar, isso é uma verdade absoluta. Não há a menor chance de não acontecer, de não se cumprir o que está sendo dito aqui. Não existe nada nesse mundo tão verdadeiro quanto isso, irmãos. Pela fé nós podemos crer nessa verdade aqui mais do que qualquer outra coisa. Mais do que qualquer coisa que você vê aqui, isso aqui é mais certeza do que qualquer coisa disso. É palavra de Deus, vai se cumprir. Então nós podemos descansar, colocar a nossa fé nisso, descansar e ter a certeza que nós só precisamos esperar, só isso. Espere com fé, mantenha a esperança viva e não deixe nada tirar de você essa certeza, porque foi o próprio Deus que disse. O próprio Deus que disse, e a sua palavra é fiel e verdadeira. E ele diz mais, disse-me ainda, tudo está feito. E aí ele afirma, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou o Deus eterno. Eu sou aquele que vive desde todo sempre, que sempre existiu e sempre vai existir. Não é qualquer um que está falando. Eu sou o Deus que de eternidade a eternidade é Deus. Quando ele fala que o alfa e o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Por isso, e ele diz depois, ainda explica, né? O princípio e o fim. Então Deus está dizendo, em outras palavras, que Ele é eterno. Ele não foi criado, não houve um tempo em que Ele não existia, não vai haver um tempo em que Ele não vai existir. E Ele fala isso para garantir para as pessoas, olha, quem está falando é o Deus eterno. O Deus que sempre existiu e sempre vai existir, que nunca muda. Por isso que a minha palavra é verdadeira e fiel. E Ele ainda faz outra promessa aqui, para João poder registrar, né? Eu, a quem tem sede,
darei de graça da fonte da água da vida. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Que vai dar vida eterna. Isso aqui é uma simbologia para a vida eterna. A água viva também é um símbolo do Espírito Santo, que traz vida para nós, produz vida em nós. É o Espírito Santo que faz isso, que nos produz em nós essa vida eterna. Então, essa simbologia toda aqui de fonte da água da vida, de beber dessa fonte, significa que Deus nos dará vida eterna. Ele já tem nos dado, mas a gente ainda experimenta isso parcialmente. Um dia nós vamos experimentar isso de maneira completa, total. Vai ser um tipo de existência, de vida muito superior a essa, de muito mais qualidade, no sentido de felicidade, de alegria, de satisfação, de conhecimento de Deus, de comunhão com Deus, e também que dura eternamente. O sentido aqui é no sentido de qualidade, uma vida plena, e num sentido de duração eterna. É isso que quer dizer que Deus nos dará de beber da fonte da água da vida, ou seja, Ele vai nos dar a vida eterna no sentido completo e total. E Ele diz mais, veja quanta promessa maravilhosa: o vencedor herdará estas coisas. É a nossa herança, está preparada para nós. É tudo isso que Deus tem falado aqui: a ausência de sofrimento, presença de Deus, morar com o Senhor, experimentar a vida eterna, morando no céu com o Senhor para sempre, ser povo de Deus por toda a eternidade. Essa é a nossa herança. Nós herdaremos todas essas coisas, além de herdarmos essa comunhão com Deus por toda a eternidade, a presença do Senhor, que nós vamos usufruir. Tudo vai ser nosso também. Novos céus, nova terra, toda a criação, tudo é de Deus e tudo vai ser nosso também, para a gente usufruir, para a gente poder usufruir de todas essas bênçãos. Porque, irmãos, um detalhe interessante aqui: nós vamos morar no céu, na Nova Jerusalém, morada com Deus, a morada que Jesus disse que ia preparar para nós. Mas esse novo céu e essa nova terra, que é toda essa criação de Deus restaurada, nós também vamos ter acesso a tudo isso, de vivenciar tudo isso, de poder andar pela terra, pelo céu, sem limitação, com um corpo que é capaz de, com certeza, se mover com muito mais facilidade. Tudo isso vai estar ao nosso dispor. Nós vamos herdar todas as coisas. Tudo será nosso, para o nosso deleite e satisfação. Se você lembrar como era o corpo de Jesus, quando ele ressuscitou e foi falar com os discípulos, você vê como não havia limitação de espaço para ele, no sentido de que ele tinha hora que ele estava com os discípulos e de repente ele desaparecia, não estava mais lá. Ele tinha capacidade de atravessar portas, a porta fechada ele atravessava. É um corpo diferente. A gente não vai ter essa limitação de eu só consigo andar 2 quilômetros, já estou cansado. Nós vamos ter um corpo que não vai se cansar, um corpo que não vai ter limitação de movimento. A gente vai poder andar por essa terra com maior facilidade, de usufruir de tudo que Deus tem para nós. E aí no final aqui no versículo 8, ele vai dizer algo interessante também, e eu vou finalizar aqui nesse texto. Não vai dar para eu pregar o capítulo todo, porque ainda tem muita coisa, e eu teria que falar muito superficialmente e rapidamente, e eu acho que não fica bom. Na próxima mensagem a gente vai falar mais especificamente sobre a Nova Jerusalém. Mas para finalizar hoje, Deus faz uma advertência aqui.
Uma advertência no versículo 8. E nós precisamos atentar bem para isso, porque toda pessoa precisa refletir se ela é realmente um crente salvo, que anda na presença de Deus, e que se ela é o tipo de pessoa que vai morar no céu. Porque existem muitas pessoas hoje frequentando igrejas que se dizem cristãos e que vão morar no céu, mas a vida deles não condiz com o que eles falam. E Deus faz um alerta aqui que nós precisamos colocar a nossa atenção nisso, porque existem tipos de pessoas que não vão entrar no céu de jeito nenhum, não vão. É isso que ele fala aqui. Veja o que ele diz: quanto, porém, aí ele vai dar uma lista de características e no final ele diz assim: a parte que lhes cabe para essas pessoas aqui será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Em outras palavras, o inferno, condenação eterna. Então, todas essas pessoas, que a gente vai falar um pouco aqui sobre cada uma, todos esses tipos de pessoas, o que elas vão herdar é condenação. O lago de fogo e enxofre, banidos da presença de Deus, segunda morte, porque a primeira morte é a morte física. Todos nós passamos pela primeira morte, menos aqueles que estiverem vivos quando o Senhor vier buscar o seu povo. Esses não vão experimentar a morte, vão ser privilegiados nesse sentido. Mas, por outro lado, enfrentaram a grande tribulação. Então, eu não sei o que é pior, se é enfrentar a grande tribulação ou se é morrer. Talvez morrer seja até melhor. Mas tem uns que não vão morrer, porque vão estar vivos e vão ser arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte eterna. É banimento da presença de Deus por toda a eternidade, porque se por um lado existe a vida eterna, essa vida maravilhosa que a gente já tem falado aqui, por outro lado existe a segunda morte. E essa vai ser terrível, irmãos, porque só de você imaginar alguém passar toda a eternidade, irmãos, imagine toda a eternidade, não tem fim, distante de Deus, que é a pior coisa que alguém pode imaginar, totalmente distante da presença de Deus e de todas as suas bênçãos. Para você ter uma ideia do quanto isso é ruim, eu creio que nenhum de nós vai para lá, graças a Deus, né? Mas só para você ter uma ideia do quanto isso deve ser ruim, mesmo o pior ímpio nessa terra hoje, ele ainda desfruta de alguma coisa boa da parte de Deus. Ele ainda é abençoado pela graça comum de Deus. Ele é abençoado com chuva, com sol, com comida, tem comunhão com pessoas, pode trabalhar, se alegra, usufrui de várias coisas boas dessa terra, mandadas por Deus. Mas no inferno é só sofrimento e dor. Por isso que diz, pranto e ranger de dentes. Total separação de Deus. Deus vai estar no inferno? Vai. Porque Deus é onipresente, não há lugar onde Ele não esteja. Só que a presença de Deus no inferno só é para juízo. A única face de Deus que as pessoas lá vão ver é Deus na sua ira, em juízo. É a única face que eles vão conhecer de Deus. Eles não vão conhecer bondade, misericórdia, compaixão, benignidade, nada disso. Vai ser algo terrível por toda a eternidade. Por ser tão terrível assim, é por isso que tem pessoas que inventaram a doutrina falsa de que não existe inferno. Porque acham que Deus não vai enviar pessoas para esse lugar. Mas nós já vimos aqui no livro de Apocalipse que aqueles que não creem, o destino deles é esse. Então tem gente que acha que não vai existir inferno.
E tem gente que acha que se existir, vai ser temporário. A pessoa vai ficar lá, pagando seus pecados, sofrendo, e vai chegar um tempo em que ela vai sofrer tanto, que Deus vai dizer, não, tá bom. E aí elas vão ser tiradas desse lugar e vão passar a ter um tipo de existência inferior, não tão boa como a que a igreja vai ter, mas vão viver assim, sem sofrimento. Tem gente que acredita nisso. E é evangélico. Tem evangélico que acredita nisso. Mas a Bíblia mostra diferente. Condenação eterna. Então, quem são os tipos de pessoas que ele relata aqui? Não só esses, tem mais, né? Mas aqui ele relata as seguintes características. Os covardes. Quem são esses covardes? Covarde aqui é todo aquele que não tem coragem de se posicionar como um cristão. É todo aquele que no momento que o negócio aperta e ele é encurralado, ele nega a fé, ele retrocede, ele nega Jesus, ele abandona o Senhor, apostata. Na verdade, esse tipo de pessoa não é um convertido realmente. Mas muita gente que parece ser, que até está no meio da igreja, que anda no meio do povo de Deus, que se diz cristão, muitas dessas pessoas, principalmente na grande tribulação, vão se mostrar covardes. Vão colocar a marca da besta, vão retroceder, vão negar ao Senhor de maneira total e definitiva. Então, para essas pessoas, não tem salvação. Negar a Cristo e virar as costas para aquele que a pessoa dizia crer, né, mas não cria de verdade, isso é apostasia. E a atitude daquele que é covarde, que não tem coragem de dizer, eu sou cristão, se quiser me matar, pode matar. Se quiser levar para a prisão, leve, mas eu não nego o Senhor. Igual Policarpo de Esmirna, bispo de Esmirna, não sei se vocês já leram a história, que ele estava para ser queimado, para ser martirizado, e ele disse, pediram para ele negar o Senhor, e ele disse, como é que eu vou negar o meu Senhor? Eu já o sirvo há não sei quantos anos, ele falou, eram décadas, ele já tinha uns 90 anos, eu o sirvo há tantos anos, e ele nunca me fez mal, e eu vou negar o meu Senhor? Vocês façam o que vocês quiserem, mas o meu Senhor eu não nego. Esse é o contrário do covarde, é aquele que é de Cristo realmente. É por isso que a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte. Quando fala isso, não é seja fiel até o dia de você morrer, não é isso que está dizendo. É seja fiel mesmo que você seja levado à morte, seja fiel até a morte. E o que a palavra de Deus diz? Dar-te-ei a coroa da vida. Porque a coroa da vida é para aqueles que permanecem fiéis até o fim, não para os covardes. E ele diz mais, aos incrédulos. Incrédulos é mais fácil de entender, né? Toda pessoa que não crê no Senhor verdadeiramente, que não coloca sua fé em Cristo, que não reconhece como Salvador e Senhor, é um incrédulo, não tem fé, não crê no Senhor verdadeiramente. Aos abomináveis. O que é uma pessoa abominável? É uma pessoa que pratica abominação. Abominação é todo tipo de ato pecaminoso que Deus tem horror àquilo, que Deus abomina, que Deus rejeita totalmente, que é algo que ofende a Deus de uma maneira assim grande, algo abominável. Então quem pratica essas coisas, que é todo tipo de pecado que as pessoas praticam aí, prostituição, assassinato, adultério, embriaguez, todo tipo de pecado é abominação.
Então essas pessoas que vivem no pecado são pessoas abomináveis aos olhos de Deus, que vivem em desobediência, distantes do Senhor, que ignoram a Deus, que vivem como se Ele não existisse, sempre flertando com o pecado. Essas pessoas não vão entrar na Nova Jerusalém. Aos assassinos, assassino aqui também é fácil de compreender, né? Alguém que mata outra pessoa. Eu apenas quero fazer uma observação aqui sobre o que Jesus falou, porque um assassino não é só aquele que mata o seu irmão fisicamente. Nós precisamos lembrar que Jesus disse o quê? Todo aquele que se encoleriza, né, se ira contra o seu irmão, fala palavras ofensivas contra ele, palavras que vêm de um coração de ódio, aquele que odeia o seu irmão, que tem algo contra a pessoa de maneira forte, uma ira gigantesca, que no seu coração ele já matou aquela pessoa, de tanta raiva e ódio e ira que ele tem. Tem gente assim, nunca matou fisicamente, mas no seu coração ele já matou aquela pessoa várias vezes, de tanta raiva, ódio, rancor e amargura que guarda no coração. Isso é assassinato também, aos olhos de Deus. Jesus falou isso lá no Sermão do Monte, que quem vive assim também é réu de condenação. Aos impuros, impuro é toda pessoa que não vive uma vida pura, toda pessoa que, aqui muitas vezes, isso está mais relacionado a pecados sexuais, de impureza sexual. Mas não é só isso, obviamente, né? Qualquer tipo de pecado traz impureza. Mas muitas vezes na Bíblia a pureza está relacionada à questão moral, questão sexual, de você ser puro sexualmente. E muitas pessoas hoje têm negligenciado isso, né? Quantas pessoas impuras e que se dizem cristãs, né? Mas se prostituem, adulteram, veem pornografia, seu coração está cheio de lascívia, deseja outras pessoas, porque como Jesus disse, eu quero destacar aqui também, o adultério não é só você ter relações sexuais com outra pessoa no sentido físico. Se você no seu coração deseja outra pessoa, isso já é adultério. E quantas pessoas, irmãos? É porque muitas vezes a gente não fica sabendo. Mas existem muitas pessoas dentro das igrejas, isso é uma triste realidade. Isso já foi constatado em muitas pesquisas, que pessoas que vivem uma vida de impureza sexual dentro da igreja, mas que elas dizem que são cristãos, que servem a Deus. Essas pessoas precisam parar, refletir, se arrepender. Isso é sério, irmãos. Se arrepender. Se arrepender porque esse tipo de prática é abominável aos olhos de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que estão nos cultos, mas quando chega na sua casa, bota um filme pornô num canal por assinatura para assistir. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Isso às vezes é comum no meio das pessoas que se dizem cristãs, ou pessoas que são cheias de lascívia, de desejo sexual desenfreado, pecam no coração constantemente. Nós temos que nos livrar dessas impurezas. Aos feiticeiros, todo aquele que pratica feitiçaria, né? Coisas relacionadas a ocultismo, culto a demônios, a entidades, tudo isso é feitiçaria. Aos idólatras, lembrando que idolatria não é só você se prostrar diante de uma imagem. Tem crente idolatrando dinheiro, tem crente idolatrando a si mesmo, tem crente idolatrando o seu corpo, tem crente que idolatra os seus pais, o seu cônjuge, os seus filhos, tem crente que idolatra o seu ministério, tem crente que idolatra todo tipo de coisa que você imaginar.
que tem um ídolo no seu coração. Deus já foi colocado de lado e a pessoa serve outra coisa. Serve um Deus falso. Porque toda vez que um crente coloca Deus de lado e Deus não é mais primeiro lugar na sua vida e ele passa a servir a qualquer outra coisa, seja o que for, algo que está dominando a sua vida, ele vive em função daquilo, vive para aquilo, é devoto àquilo. Isso é idolatria. Nós temos que ter cuidado com isso, porque Deus diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas quantas pessoas estão buscando em primeiro lugar outras coisas? São idólatras e nem sabem. E às vezes acham que não são porque não estão se prostrando diante de uma imagem de gesso. São até hipócritas, condenam os católicos, mas são idólatras. Uma das idolatrias mais comuns que eu citei aqui hoje em dia no meio evangélico é o dinheiro. Quantas pessoas não idolatram o dinheiro? Vivem em função de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, de satisfazer suas necessidades materiais, e Deus está sempre em segundo plano. Pessoas que não têm tempo para Deus, não têm tempo para a igreja, não têm tempo para servir, não têm tempo para a família, porque a única preocupação dela é ganhar dinheiro, para poder ter coisas. Isso é idolatria, irmãos. Idolatria séria. Jesus chamou de mamon. E por último, os mentirosos. Todo aquele que fala mentira. Que infelizmente também tem pessoas às vezes que dizem que são cristãos, mas contam uma mentira, gosta de mentir por esporte, de enganar, de trapacear, de inventar histórias, de caluniar, de espalhar coisas que não aconteceram, de mentir mesmo, dizer algo que não é verdade. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é a verdade. Se nós somos de Cristo, temos que andar na verdade. Paulo fala sobre isso várias vezes, e aqui mais uma vez Deus lança o alerta. Os mentirosos, a parte que cabe a eles é no lago de fogo e enxofre. Dizer que é cristão e viver na mentira, viver mentindo. Tem gente que mente, irmãos. É um costume tão grande mentir. Eu conheço crente que mente. Não sei se você conhece. Eu conheço. Tem crente que mente na maior cara de pau. Você pergunta e ele mente descaradamente. Você descobre que é mentira. Às vezes a pessoa ainda continua sustentando. Só quando não tem mais jeito é que ela reconhece. E aí diz a verdade. Irmãos, isso é vergonhoso. Isso é triste. Nós devemos ser pessoas reconhecidas por sermos verdadeiros. Sermos verdadeiros. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa que as pessoas já sabiam. Às vezes vinham me pedir para mentir. Em trabalho, em empresa, é muito comum isso. E se alguém telefonar para mim aí, tu diz que eu não estou. Negativo, filho. Eu vou dizer que se você estiver aqui e eu atender o telefone, eu digo que você está. Pode ter certeza. Então não vou nem atender esse telefone. Porque se você tiver e a pessoa me perguntar, eu não vou dizer que você não está aqui. Eu estou dando só um exemplo, né? Mas existem muitos tipos de mentira que às vezes as pessoas contam e acham que não tem nada demais, né? Então, meus irmãos, que a gente possa guardar no coração essas palavras, que isso possa nos trazer alegria, que toda essa descrição do céu, da morada com Deus, do que nos aguarda, deixe isso encher o seu coração e lhe trazer alegria, fé, esperança. Pode ser que agora você esteja sofrendo, sentindo dor, está doente, perdeu um familiar, seu casamento não está bem,
todo tipo de sofrimento. Não focalize isso, eu sei que é difícil. Não olhe para isso. Olhe para o que aguarda você, porque Deus tem preparado para você. Tudo isso vai passar logo logo, falta pouco, vai passar. O que espera você é grandioso, é maravilhoso, é indescritível, é muito melhor do que o que a gente vive aqui. Coloque seus olhos nisso, se alegre por isso. Não deixe se abater pelos sofrimentos do presente. Se alegre pelo que há de vir, pelo que Deus prometeu para cada um de nós. Que isso venha trazer alegria ao nosso coração. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.